Capítulo 40, 19 de junho, segunda-feira. Alessandro fala que deu sua palavra e pretende cumpri-la, por isso vai se divorciar de Maria José. Mas deixa claro que os dois continuarão juntos e depois voltarão a se casar. Ele diz que ninguém deve saber de seus planos, pois o que quer é arruinar os planos de Bruno e salvar o patrimônio da família. Maria José pede a Alessandro que não aceite as imposições de Bruno e diz que não se importa que ele fique pobre. Vitória diz a Bruno que ouviu a conversa que teve com Maria José e que a cada dia se convence mais de tudo que dizem sobre ele é verdade, mas que está disposta a perdoá-lo se desistir do divórcio de Alessandro e Maria José. Bruno responde que não se importa se todos acreditam no que dizem sobre ele e que chegará até as últimas consequências. Pedro e Xuxo seguem Eric e chega até o esconderijo, onde estão Gabriel e Mary, e os libertam. Eles contam que Eric tinha ordem para matá-los. Capítulo 41, 20 de julho, terça-feira. Mateus pede dinheiro a Maura e Ulisses. Kate conta a Bruno a conversa que ouviu e ele exige que descubra para onde Alessandro e Maria José vão viajar. Eric fica furioso ao descobrir que seus reféns conseguiram fugir. Alessandro diz a Vitória que vai se divorciar de Maria José e ceder a ela suas ações da empresa, a metade da casa. Ao perceber que Vitória está desconfiada, Maria José afirma que jamais trairá a confiança de Alessandro, porque ama e espera um filho dele. Alessandro explica a Vitória que é apenas uma estratégia para destruir os planos de Bruno e logo voltarão a se casar. Roberto volta a discutir com Ulisses por causa de seu relacionamento com Raquel. Fernando pergunta a Kátia se ela tem namorada e ela, em tom de deboche, pergunta a ele quando pretende apresentar sua namorada e acrescentar que está perdendo seu tempo com Vitória. Kátia diz a Bruno que já não suporta os interrogatórios de seu irmão e que deveria tornar público o relacionamento que existe entre eles. Capítulo 42, 21 de julho, quarta-feira. Bruno responde que ainda não é hora e pede a ela que acesse o computador de Fernando para ver se encontra alguma informação sobre Alessandro que possa ajudá-lo. Alessandro diz a Maria José que para que todos acreditem no divórcio terão que seguir com a vida de antes. Ela admite que se sentiria ciúme ao vê-lo sair com Maura. Alessandro abraça Maria José e declara que ela é a mulher da sua vida. Mateus pede dinheiro a Maura e Ulisses para não contar a Alessandro tudo o que sabe. Bruna recrimina a Maura. Maria José e Alessandro voltam de viagem. Chorando, ela diz Vitória que em 3 semanas estarão divorciados e admite que esteja sendo mais difícil do que ele imaginou. Ela conta também que o juiz sugeriu a Alessandro que se mude para um apartamento e volte a levar sua vida de solteiro. Vitória consola e diz que deve ser forte, já que será apenas uma separação temporária. Maura confessa para Alessandro que ela e Lisete contrataram um homem para não telefonar-se para Maria José, fazendo-se passar por Mário, mas afirma não saber como Bruno descobriu tudo e usou esse homem no proveito próprio. Capítulo 43, 22 de julho, quinta-feira. Alessandro fica furioso e diz por causa disso Maria José teve que voltar para sua cidade, que lá foi assaltada, ferida e teve que fazer uma transfusão de sangue, pelo qual está pagando um preço muito caro. Alessandro diz a Bruno que descobriu o falso Mário e adverte que está seguindo seus passos. Assim que cometer um erro, acabará com ele. Bruno, furioso, recrimina Maura por ter contado tudo para Alessandro. Alessandro fala para Maria José que vai deixar tudo para seu irmão, Bruno, para não se separar dela. Ela não concorda com a decisão dele. Explica que não é justo que Bruno fique com tudo, depois de tudo que fez, e diz que deve seguir adiante o plano para vencê-lo. Maria José e Alessandro, em tom de despedida, falam quanto se amam. Raquel culpa Maria José de tudo.
Chorando, Maria José se despede de Alessandro. Ele diz que ainda está em tempo de falar com os advogados, mas ela fala que deve seguir adiante com o plano. Raquel, histérica, culpa Maria José de tudo, insulta Vitória e leva uma bufetada da mãe. Capítulo 44, 23 de julho, sexta-feira. Raquel ameaça expulsá-la da casa, assim que ela e Bruno ficarem com tudo. Maria José aconselha Paula a não sair com Roberto, porque ninguém, e muito menos Raquel, vão acreditar. Entre eles não há nada. Bruno diz a Raquel que abriu um processo contra Alessandro e tem certeza que ele viajou para atrasar a audiência. Bruno exige que Raquel descubra onde está Alessandro e, se não quiser perder a sua parte na herança, Fernando fica bravo ao descobrir que Cátia está saindo com Bruno. Bruno chega à mansão dos Lombardo e, furioso, diz a Vitória que Alessandro proibiu sua entrada e que exige acompanhe até o tribunal para dizer perante o juiz que ele também é filho de Antônio Lombardo. Vitória, Raquel e Bruno chegam ao tribunal para a mudança de sobrenome. Bruno, fingindo estar chateado, se desculpa com a mãe pela presença da imprensa. Furiosa, Vitória responde e sabe muito bem por quem a imprensa ficou sabendo.